Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise de alguns ativos aí que eu acho que está interessante para se acompanhar no decorrer da semana e mais uma análise aí setorial para a gente entender aí o contexto dos setores e da nossa bolsa brasileira, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado. Compartilhe o vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando para o maior número de pessoas possível, beleza? E vale lembrar que se você quiser ver análise de algum ativo em específico ou algum setor, deixa aí nos comentários que eu trago análise para a próxima semana, beleza? Só lembrando aqui que no nosso site, né, do capitalismo.com.br, na aba de resultados, vocês conseguem estar acompanhando o resultado não só da carteira de swing trade, mas de todas as nossas carteiras em tempo real, né? Só para a gente dar uma olhada aqui, olha, rapidinho. Aqui, ó, do swing trade e do rastreador, né? A gente tem o swing trade até o momento com 9,06%, o rastreador 29% positivo até o momento, tá? Mas tem todas as estratégias aqui também que dá para vocês acompanhar. E antes da gente partir para o gráfico, tá rolando aí o cupom que é sem desgosto, com 30% off à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes, tá? Que é apenas para o capitalismo completo. Beleza, pessoal? Então, se quiser receber aí a recomendação de ponto de compra, ponto de stop, análise gráfica ali do porquê daquela recomendação, tabela de desempenho, saída parcial, alvo, ajuste de stop, ajuste de parcial, para receber aí na palma da sua mão ou pelo celular, com o nosso aplicativo mobile, ou pelo Telegram, versão desktop, o que você preferir. Beleza? Então tá rolando esse baita cupom aí. Indo para o gráfico, tá, pessoal? Uma semana um pouco mais travada, porque quando a gente começa a chegar nessas regiões, desses contextos gráficos que fica bastante indecisão, dentro de uma tendência principal, uma consolidação logo abaixo do preço, nível de resistência próximo, a gente fica num cenário complexo, tá? Um cenário travado. Por quê? Acontece muito dos ativos que já se esticaram muito, romper topo e não conseguir andar, aí vai para perder fundo, perde fundo e falha, rompe topo e acaba falhando. Então, é um cenário, né, um contexto para se analisar mais os ativos do que querer ficar fazendo muita entrada, tá? Então, é mais um momento de parar, gerenciar as posições que já está em andamento, no caso da sua carteira, né? Não sei. Avaliar já qual é o risco que você está correndo nesse momento de mercado, contra a relação de retorno que você tem dentro daquelas operações, se dá para ajustar um stop, se dá para tirar o risco de alguma operação. Eu creio que nesses momentos de mercado é mais importante do que querer ficar caçando operação, tá? Isso é uma confirmação. O Ibovespa a gente segue aqui ainda demonstrando certa fraqueza na ponta compradora para seguir esse movimento de alta no momento, né? Ele tentou romper os 122.900, acabou falhando duas vezes. E agora a gente começa a mirar a possibilidade. Mirar não, a gente começa a ter a possibilidade do Ibovespa vir testar o 118, 117 aqui embaixo novamente. 118 não, 119, que é esse suporte principal aqui da última movimentação de alta, né? E aí, se ele volta para romper o 123 e se mantém acima, a gente tem alvo lá no 124.500 e depois lá para o 126, 127, tá? O que vale dar uma atenção pelo gráfico semanal, olha, se a gente pega e tira o zoom, e a gente vem aqui e traça um nível de resistência, percebe que a gente está no nível chave do Ibovespa, que é bem essa região aqui, olha. Olha como é um nível importante de força, né? Eu sempre friso aqui essas regiões de força. Resistência, resistência. Aqui serviu como resistência porque ele rompeu e falhou. Aqui serviu como resistência antes depois de conseguir romper. Então é um número aí bem importante e reparem que é bem onde a gente está no Ibovespa nesse momento, tá vendo? Já deixou 2 semanas fechando com o pavio superior acima dessa região, ou seja, demonstrando, né, uma certa pressão vendedora, né, uma defesa vendedora nessa região aqui dos 123 mil pontos, tá? Então, bastante atenção, o Ibovespa começa a desenhar um cenário que pode ter uma correção um pouco mais ampla até a faixa dos 116,5, 117 mil pontos, e com isso a gente tem aí um cenário um pouco mais travado, os momentos de venda ainda bastante ativos, até acionaram um pivô de baixa no final da semana passada, mas para essa semana aqui, prefiro ser um pouco mais cauteloso, separei apenas 4 ativos, tá? 3 na ponta compradora, na verdade são 4 na ponta compradora,
Os que deram venda no final da semana passada, eu vou comentar aqui o contexto também, mas um pouco mais rápido, tá? Então, Ibovespa, apesar de seguir o movimento de alta de curto prazo, agora tem a possibilidade aí de iniciar um processo de correção, tá? E vim testar a faixa do 116,5, 116,700, tá? Então, bastante cuidado. Já o índice financeiro também, olha lá, ainda está na consolidação. Ele fez já o que Ibovespa, que foi o cenário que eu comentei do Ibovespa, né? Ele não conseguiu romper topo, ele falhou e veio testar na onde? O suporte base da última movimentação de alta, que é essa região, está chegando lá próximo. O que não pode é o setor financeiro perder essa região. Se ele rompe essa região, confirma com o pivô de baixa, aí a gente tem uma quebra de estrutura de alta e pode iniciar um processo de correção ah, maior, né? Aí a gente pode vir testar até essa faixa dos 111, 111 não, perdão, nos 11.300, 10.900, né? Aí já gerando uma expectativa de baixa para o curto prazo, caso isso venha a acontecer, tá? O Imob também demonstrando uma certa fraqueza, né? Na sexta-feira, na quinta-feira passada, fechou aqui com um longo pavio superior, até rompendo o nível de longo prazo de resistência, né? Olha lá, ó. Mas demonstrando certa fraqueza no movimento, já vem esticado, então a gente pode ter um processo de correção e ver o índice imobiliário corrigir até os 955, porque apesar da possível correção, ainda segue trabalhando aqui dentro de um canalzinho de alta, né? Mas pode dar uma travada no setor, tá? Um setor que acabou subindo muito por conta da especulação e da queda de taxa de juros, da primeira reunião que teve, que não aconteceu, na verdade, a baixa de taxa de juros, que veio acontecer recentemente agora, mas os ativos já estão meio que sobrecomprados, né? Agora com isso o Ibovespa demonstrando uma certa fraqueza, eu alertaria para ficar um pouco aí de atenção e não querer ficar entrando no FOMO em qualquer ativo, tá? Índice de consumo. O índice de consumo segue lateral, mas ainda apontando para cima, né? Olha, ele tentou romper topo no final da semana passada, demonstrou certa fraqueza em um nível importante de resistência. E agora, indo em linha com a possível correção dos ativos, né, de todos os setores que a gente está comentando aqui, apesar do índice de consumo seguir dentro de um contexto de alta, no curto prazo, no curtíssimo prazo, ele pode iniciar um processo de correção, né? Ele tentou romper o nível de resistência aqui, acabou demonstrando fraqueza, ele pode dar uma travada, né? Ele pode tanto vir buscar essa região aqui que seria normal, nos 3.100 pontos, ou ficar aqui rateando nessa região de topo aqui, né? Ó. Travado, tá? Mas está em cima de um nível bem importante aí de resistência, o índice de consumo. O IEX, que é o de elétrica, segue também lateral, né, demonstrando aí certa fraqueza na ponta compradora para dar sequência no movimento agora e formando aqui um caixote também, né, cara, de ficar aí nessa lateralização até decidir se retoma a movimentação de alta no rompimento lá dos 92 mil pontos ou se volta a testar aqui o suporte, que é o antigo nível de resistência, na faixa dos 87.500 pontos, tá? Já o dólar, né, vamos continuar, vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar seguiu demonstrando aí uma certa força compradora no final da semana, mas no final de semana, né, da sexta-feira, fechou aqui com uma barra feia, uma queda aí de 0,91, mas pode ser uma barra ignorada, né, dessa primeira tentativa aqui de retomar um viés mais de alta. Tá? O que anularia essa barra preta de sexta-feira seria o rompimento da máxima nos 947, que aí abriria espaço para o dólar vir testar o nível chave aqui de resistência, que é a faixa dos 400, dos 4.990, tá? Que é um nível bem importante aqui de resistência para o dólar, que é o antigo suporte, que também já formou aqui o topo, né, da troca de polaridade, olha. Suporte, aqui virou resistência, e agora segue aí funcionando como resistência nessa região. Para seguir um movimento mais direcional do dólar, um pivô de alta acima dos 970 aqui seria o contexto aí para levar o dólar a uma tendência de alta mais confortável no curto prazo e mais desenhada, né? Ele precisa romper ainda e se manter acima dos 990. E aí o suporte segue sendo aqui a faixa dos 740, um pouquinho mais acima. O antigo nível de resistência, que era desse canalzinho de baixa, passa a ser suporte, né, na faixa dos 840, 835, tá? Indo para os ativos agora que eu achei interessante, é CPLE11, do setor de elétrica.
O papel segue aqui trabalhando com fundos ascendentes, demonstração de força compradora, né? A gente tem aqui, ó, fundo, fundo ascendente, sequência de fundos ascendentes, estão vendo? Então, sequência de fundos ascendentes, o que gera a expectativa de uma continuação de alta. Então, no rompimento do topo aqui, olha, nos R$ 43, o stopzinho nos 40,73, o stopzinho de 5,26 para tentar pegar a continuação de alta aí de CPLE11, que ainda tem alvo lá para cima, né? Tem aqui a expansão de FIBO, que eu tiro para não ficar muita coisa no gráfico, mas a gente percebe, né? Tem o alvo desse primeiro movimento ainda nos 43,34, logo acima, e o outro alvo no 49,04. Só que o que chamou a atenção é que é rompimento de topo histórico, tá? Ó. Isso aqui é rompimento de topo histórico. Então, rompimento de topo histórico, o papel entra em fase de descobrimento de topo. Né? Ele não tem níveis de resistências anteriores. Então, você vai carregando. Aí você pode usar o apoio de médias. Né? Se a gente pegar aqui para dar uma olhada, ó, todas as médias ascendentes, né? Média móvel de 9, de 20, de 50 aqui carregando bem. O detalhe também é o aumento do fluxo comprador. Né? Então, a gente não tem o preço subindo com o volume caindo. A gente percebe aqui o que? Tem bastante entrada de volume compradora. Olha, durante todo esse movimento de alto volume aqui, comprador, como tem picos grandes, né? E sempre ascendente, tá vendo? Ou seja, demonstração realmente de entrada de fluxo comprador em CPLE6. Então, acho interessante. É o papel no rompimento da máxima, nos R$ 43, stopzinho no fundo, né? Dos 40 e 80, 40 e 70 aqui nessa região, para tentar pegar a continuação aí de CPLE11, tá? No gráfico semanal, a gente vê que ele já acionou o pivô, né? Já acionou o pivô, olha, o nível chave de resistência aqui era essa parte, esse nível, ó, que ele estava sentindo dificuldade para romper. Conseguiu romper, fez o pullback, aqui a gente consegue ver mais claramente a movimentação de alta. Movimento de alta, contração, pivô, correção de novo e está armando aqui o que parece ser um novo pivô de alta aí a favor da tendência principal, com auxílio aqui do fluxo demonstrando o aumento, né, desse volume comprador, o que aumenta a expectativa do papel seguir a favor da movimentação principal, que no momento é de alta. Tá? Leve 3. Leve 3 também está interessante, papel aí, ó, demonstrando a entrada de fluxo comprador ascendente, já vem trabalhando em cima de um forte movimento de alta, né? Pelo gráfico semanal, a gente consegue ver que quando ele rompeu o nível chave de resistência, olha, igual eu estava mostrando agora de CPLE 11, ó, é a mesma coisa, é o mesmo contexto, tá vendo? Esse nível chave de resistência conseguiu romper, fez o pivô, né? O movimento de alta, bateu lá na complicação de resistência que ele não conseguia romper, corrigiu, deixou um fundo ascendente e armou um pivôzaço de alta. Foi para cravar o primeiro alvo nos 47,51, agora passa a mirar um alvo lá nos 52,48, mas já dá para espelhar o alvo mais curto, né? O papel que veio aqui fez um forte movimento de alta, se afastou das médias, né? Movimento afastado da média, não dá para fazer nada, tá vendo a distância que ele está da média móvel de 9? O que o preço faz? Ó? Ele volta na 9, faz aqui a correção lateral, né? E já volta o quê? Olha lá. Começa a voltar o fluxo comprador de novo na semana passada, tá vendo? O preço se aproximou da média. Se a gente olha pelo gráfico diário, fica claro uma consolidação, uma correção em topo, né? Que é o caixote. E agora aí armando um novo pivô de alta acima dos 47,50. O stopzinho. O stopzinho eu deixaria nesse caso aqui curto, tá? E principalmente pelo momento do mercado aí que a gente comentou, que seria a entrada já teria sido acionada no rompimento desse topo, eu falei 47,50, né? Nos 47 aqui 10. O stopzinho aqui você tem a opção de deixar ou aqui nesse fundo, ou abaixo aqui já desse fundo aqui, olha. Né? Que seria um stop aqui embaixo de 6,31 e aqui 4,90, 5% para tentar pegar a continuação desse movimento. Tá? E aí aqui você dá para pegar e espelhar esse rompimento aqui para cima. Ele vai dar o primeiro alvo no 52,19, depois lá em 55,06 e depois lá no 58. Né? Então aí é um stop em média de 6%, contra o primeiro alvo só de 13,5. Então já é quase 2 para 1 o espaço para se fazer uma parcial.
né? O espaço que está desenhado, se ele siga subindo, é o espaço que ele tem para ir buscar. Tá? Então já é mais do que 2 para 1, também achei interessante leve 3, porque está alinhado com o gráfico diário, o gráfico semanal, né? A gente vê aqui essa aproximação da média, que chama bastante atenção. E olhando aqui pelos indicadores, a gente vê que o TPV, né, que eu sempre gosto de estar trazendo aqui para vocês, ele se aproximou aqui da média móvel de 50, já começa a embicar para cima. O IFR já armou o pivô e já rompeu o topo, ó, já antecipou o rompimento aqui no IFR. Tá vendo? Já foi embora. TPV, né? Todo esse momento aqui, olha, foi que o preço ficou longe da média, se esticou muito, ele vem, olha lá, ó, se aproximou da média e já embicou para cima de novo, ou seja, demonstração aí de realmente de fluxo comprador entrando no ativo de novo, tá? Nubank também, né? Nubank eu trouxe há 2 semanas atrás, ou na semana passada, agora eu não me lembro direito, mas ele ainda segue válido, né? O contexto, olha, foi numa entradinha da máxima dessa barra de força aqui, olha, vendo? Dessa barra de força. A entradinha aqui ainda não foi estopada, ainda tá valendo, ó. A entrada foi aqui, o stopzinho na própria, não, o stopzinho nesse fundo, né, ó. Nesse contexto da entrada aqui, o stopzinho nesse fundo. Se tivesse colocado na mínima dessa barra aqui, vamos ver se teria sido estopado. 6,04. 6,04, ó. Exato. Quem colocou o stop na mínima da barra foi estopado. Aqui deu uma nova oportunidade porque o papel ainda segue apontando para cima, né? Mesmo com o setor financeiro, Bradesco, YouTube, Santander, perdendo bastante força, inclusive fazendo pivô de baixo, a gente tem Nubank demonstrando ainda força compradora, tá? Olha, tentaram derrubar o papel, só que pelo contrário, ficou aqui volume comprador, o papel segue apontando lá para a região dos 6,80. Tá? Então nessa região dos 6,30 eu ainda sigo achando a Nubank interessante, com um stopzinho na faixa do 6,03, que é um stop de 4,38, para tentar carregar até lá em cima, olha, 8,34, então já é mais do que 2 para 1, que é o nível chave de resistência lá em cima, né? O papel que já fez aqui uma forte movimentação de alta, vindo de uma bandeira, foi esse movimento aqui, olha, movimento de alta, bandeirou, movimento de alta, bandeirou de novo. Aí aqui já demonstrou uma certa fraqueza, né? Porque ele rompe, aí testa fundo, aí rompe topo, não consegue dar sequência, né? Ele fica aqui batendo cabeça. E agora ele está aqui nessa região de suporte, ainda acho que deva ir buscar lá a região dos R$ 7, tá? Então acho interessante do preço dos 6,30 até lá os 7,20, um upside maneiro com stopzinho curto aí de 4%, né? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? O contexto é sempre o mesmo. Olha lá o semanal, né? Olha lá o semanal. Mesma situação. Estava afastado da média. Aqui não dá para se fazer nada. O que que ele fez? A correção lateral, se aproximou da média, volta a entrar fluxo comprador, ó. Né? Ele volta a entrar esse fluxo comprador, ou seja, não dá para se operar longe da média de apoio, tá? Não dá para se operar longe da média de apoio. Tem que esperar o preço vir na média. Então você tem o gráfico diário e o gráfico mensal alinhado, porque o gráfico mensal também está próximo das médias, junto com o semanal. E tudo isso, esse contexto, essa análise de contexto, como montar carteira, como definir stop, como definir parcial, como definir alvo, como projetar alvos, quais são os melhores contextos de compra de acordo com o momento do mercado, tudo isso tem no nosso curso também que foi lançado da análise técnica do zero avançado, lá que você encontra também pela aba do nosso site da capitalis.com.br. A gente abrange todos esses contextos de análise técnica e ainda tem um bônus que é explicando como é que faz para montar, né, uma estratégia de swing trade, usando aqui como base a nossa própria carteira de swing trade, que já vem acumulando aí ganhos, né, de rentabilidade de mais de 600% lá desde 2018, tá? Então a gente mostra tudo isso nesse curso, inclusive, né, tirando a parte da análise técnica também, essa parte de como a gente monta a nossa carteira de swing trade, com projeções de alvo, relação de risco-retorno, como conduzir um trade, quais são os contextos que fazem com que a gente encerre uma operação ou inicie uma nova recomendação. Então, tudo isso tem lá dentro do curso, beleza? E o outro ativo que também eu já trouxe aqui era Brit 3, tá? O papel bem interessante, tinha comentado, deixa eu tirar essas métricas aqui, o papel é um pouco bagunçado, eu tinha comentado dele aqui embaixo, lembra? Que ele estava próximo dessas médias. Aqui não tem as médias, mas ele estava aqui, ó, nessa congestão. Aumentada a tensão em Brit 3 porque ele vem numa sequência de alta, né? Ó. Fundo, formação de fundo ascendente. Se isso aqui fosse a formação de um novo fundo para dar sequência,
imaginando o quê? Um pivô de alta, movimento de alta, correção, movimento de alta, congestão, mas com a formação de um possível fundo ascendente, que ela deixou aqui, olha, dando sequência nesse movimento anterior, imaginando pegar um movimento de continuação, olha que aconteceu, nessa região aqui, quem pegou se deu bem, porque logo em seguida, depois ele teve uma distorção grande de preço de 22%, né? Até por conta do valor nominal baixo da ação, tá? E agora eu acho que ele está interessante aqui de novo, olha, nessa região. Se a gente pegar aqui os apoios da média, ele está próximo da média. Está próximo da média, deixou aqui uma barra interessante, né? Então, no rompimento aqui dessa região dos 3,19, ou arriscando uma barra para cima, né? Que seria no rompimento da máxima dos 3,15, o stopzinho um pouco abaixo da 20, nos 2,94, stop de 6,67, para tentar carregar aí o papel que tem alvo até a região dos 3,82, tá aí de novo, gráfico diário e gráfico semanal bem alinhados. Reparem que no gráfico semanal o preço já está acima da média móvel de 9, de 20 e de 50, né? Ele não está afastado da média, ele não está colado, mas ele não está afastado. Ele está aqui no apoio da 50, a 9 está logo aqui embaixo, a 20 está próximo da 9. Então ele tem espaço aí para vir buscar o quê? Esse nível aqui, olha, dos 3,80, que foi o nível chave de resistência, que foi o nível, foi o topo base entre os dois fundos do papel, que foi esse fundo aqui e depois esse outro fundo aqui. Então, esse nível de resistência é o nível de resistência chave, né? Ele conseguiu romper aqui, ele quebrou essa estrutura de baixa, fez um pivô no semanal e segue apontando lá para a região dos 3,87. Tá? Então, acho bem interessante aí Brit 3, stopzinho de 5%, né? Só que é um papel volátil, né? Mas é isso aí, pessoal. Entradinha na máxima, stop na mínima aqui, ó, 6,77 para um upside de, vamos ver até lá em cima, olha, de 21%, né? Então, mais do que 3 para 1 para estar procurando aqui dentro de Brisanet, né? Só tem que tomar cuidado que é um ativo que tem baixa liquidez, né? 2 milhões e 3 milhões, né? 2 milhões e 500. Então tem que tomar bastante atenção apenas com a liquidez, mas de resto é um papel aí que eu acho bem interessante graficamente, tá? Agora indo um pouco para os ativos que foram solicitados lá pelo meu Instagram durante a semana passada e também alguns ativos que eu queria comentar aqui que eu não acho que está interessante para essa semana ainda, mas foram ativos que acabaram fazendo um movimento de baixa na semana passada. Ó. Elet 6, só que agora está testando a média móvel de 200, aqui já não tem mais nada para fazer, nem para venda e nem para compra. Então, bastante atenção. Até decidi trazer alguns ativos assim para comentar que, putz, alguns ativos que já foram, não adianta ter fome e querer entrar desgovernado. Você vai entrar aqui em Elet 6 depois dessa barra, o stop lá em cima de 5,91, só que o contexto não está legal. Por quê? Ele se afastou muito da média, está testando a 200, ele pode entrar um repique aqui, ó. E aí você acaba sendo estopado só nesse repique. Então, se fosse procurar alguma coisa em Elet 6, tendo em vista esse cenário do diário, que pode entrar um repique, eu iria pelo gráfico de 60 minutos, e acompanharia esse repique, se houver, porque ele também pode cair direto e faz parte, né? A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, o que a gente faz é analisar um contexto e ver a expectativa, né? A perspectiva do mercado, se é mais fácil ele seguir a favor daquele movimento ou quebrar a estrutura daquele para iniciar um novo e você trabalhar em cima disso. Tá? Então, no caso de Elet 6, imaginando que pode ter um repique lá pelo gráfico diário, se fosse para fazer alguma coisa de venda em Elet 6, acharia interessante só se o papel voltasse a revisitar aqui a faixa dos 42,40 aqui, olha, essa região. Aí sim tentar vender, né? Se ele falhar aqui nessa região, tentar uma venda aqui e aí jogar o stop protegido aqui para cima, né? Você pode colocar o stop aqui ou o stop aqui em cima para tentar levar aí lá pelo diário até a próxima zona de fundo. Se caso o papel seguir subindo, pode testar a região dos 38,20, 35,80, tá? Outro papel que fez isso, vamos olhar, Bradesco, do setor financeiro. Não dá para vender aí, né? Não dá para vender o papel nessa magnitude aqui, ó. Aí não tem contexto nenhum que justifique isso. Ah, Murilo, mas pode seguir caindo 15%. Pode, mas não interessa o que o mercado vai fazer. Interessa que ali não tem contexto para vender, é isso que importa. Como eu disse, o mercado ele vai fazer o que ele quiser. Você vai vender aqui, não tem contexto não, vai colocar o stop não, onde? Aqui em cima.
um stop longe das médias, no meio do gap. E aí, de novo, para correr o risco de ser estopado na correção aqui, na possível correção do papel, para depois ele fazer isso. Então, também aqui aguardaria, né? Se vier fazer o reteste aqui, falhar nessas regiões de antigo fundo aqui, olha, aí sim, né? Depois se ele voltar para corrigir e tiver uma falha aí, tentar vender próximo dessa região, para daí sim tentar carregar até a próxima zona de suporte, que é o média móvel de 200, na região dos 14,87, que vai em linha mais ou menos com esse fundo aqui também. Né? Então, Bradesco também aconteceu isso. Vamos, qual outro será? E agora eu não estou lembrando de cabeça. Deixa eu ver aqui. YouTube, né? Ó, YouTube querendo perder fundo. Olha o alto volume que entrou. Né? Olha aí o TPV já perdendo fundo, tá vendo? Olha o TPV, pessoal. Olha o TPV. Ó, ele tá igual ali, né? Tá quase querendo romper média móvel de 50 do TPV para baixo. IFR já rompeu o fundo, já passou a trabalhar abaixo da zona 50, então demonstrando que realmente os vendedores começaram a aparecer nessa região e é um sinal de alerta, tá? Bradesco, se perder essa região, a gente tem o suporte aqui lá na região dos R$ 26, né? Tem aqui também essa zona de antiga resistência, pode servir como suporte para o papel, que é a faixa dos R$ 26,90, R$ 27, né? Mas o papel segue sim demonstrando uma certa fraqueza, né? Olha Santander, Santander já desabou. Olha lá Santander. Aí você vai vender aqui? Não, né? Aí você não vai vender aqui, ó. Você não vai vender aqui. Inclusive Santander a gente tentou uma comprinha na nossa carteira do Swing Trade aqui em cima, olha. Entradinha simples aqui, com stopzinho aqui, a gente acabou sendo estopado, faz parte, tá vendo? Até aproveitar para já mostrar. Essa foi uma das operações que a gente tentou. Uma comprinha em Santander nessa barra aqui, ele acabou falhando, a gente tomou stopzinho de 4% aqui, isso não me lembro agora quanto é que foi. Mas o papel pivotou para baixo agora. Você vai vender aqui? Não dá. Tá em cima da 200, já tá esticado, tem que aguardar um repique, né? Mas já começa a desenhar um cenário para venda aí também, né? CCRO3 também perdendo fundo, ó. Perdeu o fundo com alto volume vendedor, então teve bastante ativos nesse contexto. Vale 3 perdeu força, não tem nada para ser feito nessa região, confusa, fiquem de fora. Então não tem nada para fazer nessa região ainda. Azul 4. Cara, Azul 4 pode dar uma venda. Azul 4 pode dar uma venda. Deixou um candle feio lá no semanal, lá em cima de engolfo. Tá com cara de pullback e de deixar aqui, ó, topo descendente, pode armar um pivô. Tá? Pode armar um pivô. Né? Na perda desse fundo aqui, um stopzinho curto nessa região aqui para tentar carregar. Até essa faixa aqui dos 363, R$ 12, né? O problema de Azul 4 é que na perda desse fundo aqui, um pouquinho mais abaixo, tem outro fundo. Então tem duas ocasiões. Ou tenta antecipar aqui o rompimento do fundo anterior já por conta da demonstração de fluxo vendedor nessa barra aqui, olha, que aqui já daria uma venda, né? Perda da mínima, rompimento da máxima, rompimento da mínima entrada, stop na máxima para tentar carregar, né? O que seria, imaginando aí, olha, um topo descendente e essa, né? Tentar pegar um pivô micro aqui ou a barra de ignição de venda a favor de um movimento macro, que seria esse pivô aqui maior, né? Olha, que aí pode levar, projetando aqui essa perna de 100% do primeiro movimento aqui, olha, dá em linha lá com a média móvel de 200, que foi o que a gente comentou. Né? Então, a Azul 4 também até acabou ficando interessante, ó. Mas tem bastante ativo que falhou, né? Ó, CEMIG também, olha lá, ó. CEMIG o papel tá bonito, tava bonito, mas acabou falhando, né? Ó. Perdeu fundo, perdeu as médias, né? Olha aqui, ó. Só que já começa a ficar embananado, né? Só que gera a expectativa do quê? Dele poder vir recuperar aqui, ó. Testar essa zona de suporte novamente, ó. Que é a faixa do 11,40, que é essa região aqui, ó. Essa região aqui, tá vendo? Essa região aqui. Por isso que eu comentei, pessoal. Quando o Ibovespa ficar naquela região complicada, de rompe topo, falha e volta para testar fundo, movimento meio que lateral, bastante ativos entregaram movimentos fortes de alta, a tensão, tá? Vale muito mais você pegar, analisar o contexto e voltar mapeando os ativos
para as regiões que você entende que os ativos voltem a ficar interessantes em uma determinada faixa de preço, do que você querer ficar ou antecipando uma possível reversão de baixa e ficar tomando vários stops e acabar devolvendo toda a alta que você fez com o mercado em alta, né? Nesses 2 meses de super alta que a gente teve no Ibovespa. Então, bastante, deu para pegar bastante movimentos bons. E quando o movimento começa a ficar um pouco mais complexo, é hora de você pisar no freio, gerenciar as operações que já estão em andamento, não querer ficar entrando em várias operações novamente, né? Porque não adianta você ganhar bastante quando o mercado subir e quando o mercado lateralizar ou inverter para baixa, você devolver toda aquela alta que você fez. Então, pé no freio, porque os movimentos acabam ficando mais complexos nessas regiões de contexto. Então, querer ficar vendendo tudo que aparece ou adivinhar fundo dos ativos, você acaba tomando muito mais stop. Tá? O stop ele é normal, você já vai tomar, né? Isso que você tem que entender, mas tem momentos do mercado que vale muito mais a pena você parar, refletir sobre a sua carteira, né? Ver ali, pus, agora o momento ficou um pouco mais complicado, eu vou operar menos, né? Eu vou operar menos, vou gerenciar as que já estão aqui, vou encurtar o stop. Isso se tratando de trade, tá, pessoal? Tô falando de trade, é bom que fique bem claro. E ao invés de você ficar caçando operação, é você fazer essa análise de contexto e mapeando onde os ativos poderiam voltar a ficar interessantes de acordo com o seu contexto gráfico. Então, igual aqui é CEMIG. Bom, não dá para vender aqui onde ela está. Se ela fazer um pullback para depois vender, igual foi o contexto que comentei de azul, aí ok. Mas se não, para compra, cara, eu entendo esse fundo aqui como interessante. Então eu vou ficar mapeando. Se o papel chegar nessa região, eu começo a avaliar de novo o como ele chegou nessa região, se teve volta de fluxo comprador em cima de uma zona de suporte, né? Se o Ibovespa tá saindo daquela região. Então tudo isso, né? Se procurar ali as coisas se alinhando é o que facilita né? O que facilita não, o que aumenta a expectativa do trade, né? Das operações seguir a favor da sua análise. Não que ele vá seguir, porque você pode tomar um stop, mas, como eu disse, quanto mais coisas alinhadas para um mesmo lado, mais simples é do movimento seguir a favor daquela direção, tá, pessoal? A gente tem aqui também Braskem, feia, né? Olha, já fez aqui o pivô, aqui você vai vender aqui, já não tem mais o que fazer, né? Ó. E ela acionou um pivôzinho aqui. Ó. Quem pegou no pivô, ok, o stop está aqui. Aqui embaixo faz a parcial, ou se não, não fez nada nesse movimento de queda. Onde eu estou esperando ver se vai acontecer alguma coisa interessante? Essa zona de suporte. Né? Se ele bater aqui e segurar igual ele fez aqui nessa região, né? De acordo com o contexto do mercado, o setor, a tendência principal de curto prazo, eu começo a avaliar se o papel ele tem cara de que vai perder esse suporte, ou se começa a entrar um fluxo comprador, pega alguma divergência nos indicadores ou alguma coisa para auxiliar ali para uma tomada de decisão, tá? Então, só bastante atenção nesses casos, tá, pessoal? Bastante atenção mesmo, porque o que acaba acontecendo é a gente ficando aí cego por um momento de mercado e acabar sempre querer estar procurando oportunidade, 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 sendo que tem momentos do mercado que o contexto ele fica mais complexo e o melhor é você parar, refletir as suas posições, demarcar ali as regiões que você entende como interessante para voltar, para pensar em voltar no mercado da melhor maneira. Voltar no mercado que eu falo é voltar a montar as posições com mais clareza, com o mercado um pouco mais direcionado, que quando ele acaba ficando lateral depois de uma forte distorção de preço, beleza? Porque, como eu falei, acabam sendo movimentos mais complexos, que rompe topo e falha, aí rompe fundo e falha, aí fica lateral. Aí, se você querer ficar caçando entrada em contextos onde não existe entrada, isso pode te arrebentar no longo prazo, beleza? Então, eu espero poder ter ajudado vocês. Gostaria de receber um feedback do que vocês estão achando dessa análise de contexto, dessa questão de mapear os pontos dos ativos quando você entender que não é hora para ficar se montando, né, procurando oportunidades, e sim mapeando as oportunidades em pontos interessantes. Tá? Então deixa aí o seu feedback, se tem ajudado vocês na leitura, para também ajudar nessa questão de ficar um pouco mais tranquilo referente às posições montadas, à estratégia e seguir o plano da sua estratégia. Beleza? Então, no mais, um abração para todos e até a próxima.